casa. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Maravilhoso Deus, em que se faz presente aqui neste lugar, porque é um povo que adora de todo o coração, de todo o sentimento, toda a alma. Eu quero fazer uma breve oração aqui, e a minha oração é de agradecimento a Deus, por mais uma vez Deus me trazer aqui neste lugar, Senhor Deus, e se manifestar com a Tua presença gloriosa, onde podemos sentir a Tua presença, Senhor Deus. E eu quero que o Senhor tome-me em Tuas mãos agora, usa como vaso, como porta-voz, como instrumento, Senhor Deus poderoso. Aumente a minha capacidade intelectual milhares de vezes mais, aumenta a minha unção e a fé na mesma proporção, Senhor, para que todos nós possamos sair daqui, meu Senhor, renovados, e que esta campanha seja o início, Senhor, o início, Pai eterno, de um novo tempo para a cidade de Canela, Senhor. Já lhe agradecemos por tudo que o Senhor tem feito aqui nessa cidade, através desse ministério, através do ministério do pastor Emerson e da sua esposa, a missionária, Pai eterno. O ministério desta igreja, que a Tua unção seja sobre nós. Diga em nome de Jesus Cristo: eu creio. Diga: eu creio. Amém. Podeis assentar mais alguns instantes em nome do Senhor Jesus. Hoje é a chamada e conhecida Sexta-feira da Paixão, não é? Aonde todo o povo cristão relembra do sacrifício de Jesus, não é? E é nesse dia que a gente vem à casa de Deus justamente para adorar, não é? Aquele que vive e reina eternamente. Jesus Cristo venceu a morte, né, irmãos? Venceu, né, os infernos, venceu toda a contrariedade. Ele enfrentou aquela morte horrível de cruz para que você e eu pudéssemos ter vida e vida com abundância, né? Então, pela fé, hoje nós encontramos a graça em Cristo Jesus. Ele sacrificou-se por nós, sofreu por nós, mas venceu a morte, né, irmãos? Ressuscitou ao terceiro dia. Então, hoje, sexta-feira da Paixão, né? Há mais de 2000 anos, né, irmãos? Jesus Cristo, nosso Senhor, se entregou à morte de cruz pela humanidade, né? Então a gente lembra, né, na sexta-feira santa, mas a saber que todos os dias nós lembramos da morte de Jesus. Mas eu não vou falar sobre a sexta-feira santa, tá? Com certeza o pastor já tem falado para vocês em outras oportunidades. Já faz o quê? Uns 10 anos que está aqui em Canela, pastor? 15 anos já aqui em Canela. Você já deve ter ouvido, né, muito sobre o dia de hoje. Eu vou compartilhar uma mensagem também que Deus colocou no meu coração. Depois quero orar juntamente com o anjo da igreja, pastor Emerson e a pastora Débora. Tá bom, irmãos? Que Deus abençoe. Obrigado pela hospitalidade. Estou sendo tratado como rei, né, irmãos? Na casa do pastor ali. Deus abençoe nossos irmãos. Palavra não é tão conhecida como eu falei para os estudiosos da Bíblia. Eu sei, meus amados, que às vezes tu vai apregoar, irmãos, e de fato os irmãos já ouviram, o pastor já pregou, eu já preguei, mas a palavra de Deus nunca fica velha e nem se torna corriqueira, né? A palavra de Deus se renova a cada dia. Então, né, os obreiros, os pregadores aqui, não tenham medo, irmãos, de repetir a mensagem, porque você pode repetir a leitura. A mensagem é Deus quem dá. Amém, Jesus, irmãos? E eu aprendi isso. Eu tinha uma comigo, pastor, dizia assim: eu não vou repetir mensagem, né? Essa mensagem já preguei tal dia, lá em tal lugar. Aí eu procurava uma outra mensagem. Depois eu vi, meus amados, que o tempo vai passando, não é? E já com 20, 30 anos de fé, a gente já leu a Bíblia umas 2, 3 vezes de capa a capa, né, irmãos? Fora os cursos que a gente faz, os estudos, as pesquisas que a gente faz, né, irmãos? Então não tem como tu não repetir uma mensagem. E não tem problema que repita, porque como eu falei, Deus fala na hora, no momento. A mensagem vem diretamente do trono de Deus para os nossos corações. Digam graças a Deus, irmãos. Mas esses dias eu me deparei, irmãos, comecei a pensar nas comparações que a Bíblia faz, né? Quando a gente lê aquele salmo de Davi
falando, né? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. A gente vai pesquisando e a gente entende o que Davi estava se referindo, não é? Quando ele falou também, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Uma palavra gloriosa para todos nós, mas se a gente vai pesquisar, a gente vai entender por que é que ele disse que o Senhor seria o seu pastor, não é? Tudo tem um significado na Bíblia Sagrada, né? Então Davi era aquele pastor que cuidava bem das ovelhas, e ele queria o melhor para as suas ovelhas, não é? E ele seguiu dizendo assim, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastagens, porque ele procurava para as suas ovelhas a melhor pastagem, né? Onde tinha água abundante, onde tinha pastagem abundante, e ele começou a olhar e dizer assim, ó, se eu que sou humano, falho, pecador, eu cuido bem dessas ovelhas, imagina o Senhor é meu pastor, não é? E ele cuida melhor de mim, nada me faltará. Então ele sempre fazia alusão, né? Mas essas comparações com o momento que ele estava vivendo. E aqui nesse salmo, irmãos, se refere ele como o justo. O que é o justo? Quem é justo, irmãos? Eu não sei se eu posso dizer que eu sou justo, eu não sei se alguém aqui nessa noite pode dizer que é justo, não é? Porque a justiça, meus amados, eu creio que quem teve na justiça, andou justamente e retamente, foi o próprio Cristo Jesus. Este foi justo. Amém, irmãos? Este é a justiça, inclusive. Nós aprendemos, meus amados, que ser justo é observar a palavra de Deus, é obedecer os mandamentos, os propósitos de Deus, né? Nisso a gente procura ser justo. Nem sempre vamos conseguir, mas a gente procura ser justo, e Deus que é justo vai observar o nosso esforço, né? Ele sempre observa, ainda que eu não consiga, mas Deus é justo, Ele vai me abençoar porque Ele vê que eu estou procurando obedecer, estou me esforçando para ser justo. Amém, Jesus, irmãos? E aqui há uma recompensa, irmãos, por cada ato feito na presença de Deus. Eu costumo dizer que Deus não fica devendo nada para ninguém. Tudo que você faz na presença de Deus sempre tem uma recompensa, não é? Para Deus e para as coisas de Deus, a promessa até nos mínimos gestos, um copo de água fria que você alcança, um dos ungidos do Senhor, já não fica sem a recompensa. É difícil alcançar um copo de água gelada para alguém? Não é, irmãos. Diz que não se nega para ninguém um copo de água fria, né? Mas eu posso achar que é uma coisa até banal, mas Deus reserva recompensa para quem o faz. Então, por isso que eu digo, mas em tudo Deus nos recompensa, quando se age na justiça. E aqui nesse salmo diz assim, ó, o justo florescerá como a palmeira, florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano, não é? Mas qual é o significado, amados? Quem sabe, muitos de vocês sabem o que se refere a esta palavra aqui. Eu costumo sempre, não é a primeira vez, irmãos, que eu medito nesta palavra, e a explicação é uma só, não é? É a firmeza, é estar na presença de Deus, enraizado na palavra de Deus, não é? E eu sempre faço esse desafio, tá bom? Para as pessoas tentar arrancar de raiz uma palmeira que tenha 2 ou 3 folhinhas. Você consegue? Eu tenho certeza que você vai tentar fazer isso, né, irmãos? Não arranca, irmãos. Tu tira os pedaços, tu esmigalha ela, mas não arranca, porque ela está muito enraizada. A palmeira é uma das árvores mais enraizadas que existe. E a palmeira, meus amados, ela resiste a temporais, a vendavais, né? Tem até um hino que diz que o crente é como a palmeira, balança, balança, mas não cai. No meio da tempestade, mas ela simbra para cá, dobra para lá e faz rodopio para cá. Passou a tempestade, ela está lá imponente, em pé. Pode estar tudo arrasado pela volta dela, mas ela está em pé. É ou não é verdade? Você pode notar lá os furacões que dá lá para os Estados Unidos, lá para aquela região lá, não é? Você vê aqueles vendavais, aquele coqueiro, aquela palmeira rodopiando, passou a tempestade, ela está em pé. O justo florescerá como uma palmeira, crescerá como o cedro do Líbano.
Esta palavra, meus amados, é poderosa, por quê? Porque é a palavra de Deus. Todos os que agem com justiça, procuram viver a justiça de Deus, que eu já falei, irmãos, que ser justo é procurar observar, seguir os mandamentos do Senhor. Então este florescerá como a palmeira. Porque a palmeira, meus amados, ela demora um bom tempo para chegar da flor. Ela passa por muitos vendavais e temporais, mas o justo é como a palmeira, florescerá. Crescerá como o cedro do Líbano. Outra peculiaridade, meus amados. Você sabe, quem é que fez pesquisa sobre o cedro do Líbano? Levante a mão. Sobre o cedro do Líbano, que a palavra fala. Então, agora você vai fazer pesquisa, tenho certeza disso. Mas eu quis entender um pouquinho. Por que esse salmo aqui fala de duas árvores? Um é o coqueiro, irmãos, que nada demove. Não é fácil, não é qualquer coisa que demove, tira do lugar uma palmeira. Ainda mais, né, em pequena, ainda mais se ela crescer e chegar a florescer. Mas o cedro do Líbano, meus amados irmãos, ele cresce 1,5 metro para dentro do chão e 5 centímetros acima da terra. Primeiro ele se enraiza, né? Vamos dizer assim, 150 vezes mais, ou 145 vezes, além dos 5 centímetros. 1,5 metro dá 150 centímetros, né? Para 5 centímetros acima do chão. E ele não para por aí, irmãos. Ele cresce uma árvore na sua idade adulta, por assim dizer, de 40 a 50 metros de altura. Mas imagina que ele não para de crescer para baixo também, de enraizar. E sabe o que isso quer dizer? O justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro do Líbano. Enraizado, firme, imponente, nada demove o justo, que se refere a você e eu. Como eu falei, irmãos, a gente procura viver a justiça, né? Viver na graça do Senhor. Vejam só, há 15 anos o pastor e a pastora estão aqui nesta cidade, meus amados irmãos, e eu tenho certeza que eles podem dizer assim, ó, aquele irmão, aquela irmã está desde o início conosco aqui, estão firmes, outros estão vindo, outros virão, amém Jesus, e serão tão firmes quanto esses que aqui estão. Mas a demonstração de firmeza, irmãos, pela justiça de Deus é muito importante. Ser firme na presença de Deus, ser forte, estar enraizado, né, na casa de Deus. E aqui segue dizendo aqui, irmãos, o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Não é plantados na casa de Deus, darão muitos frutos, ainda na velhice. Então está se referindo justamente a nós, os cristãos, a igreja do Senhor Jesus. Diz, segundo a pesquisa, irmãos, diz que o cedro do Líbano, ele não para de se enraizar, tá? Ele procura, meus amados, uma fenda em qualquer rocha. Qualquer outra planta cresce até dar numa rocha, numa pedra que seja, para de crescer. O cedro do Líbano não. Ele diz que ele vai achando um jeito daqui e dali, e vai abraçando a rocha e vai indo até que ele encontra uma fenda e segue crescendo. O destino dele, sabe qual que é? Achar o lençol freático, a água que está no subsolo. E quando ele acha, meus amados, daí ele não depende de mais nada nesta vida. Nós somos assim, não somos, irmãos? Depois que nós encontramos Jesus, o nosso Senhor, não é? Depois que estamos enraizados na palavra de Deus, meus amados, a gente passa a ter, diríamos assim, uma autonomia, né? Aí, nós que precisamos tanto de oração, passamos a abençoar a outros com as nossas orações, não é assim, irmãos? Passamos a ser obreiro na casa de Deus, passamos, meus amados, a ser mensageiro do Senhor, passamos a ajudar a nossa igreja a crescer, né? Convidamos alguém, oramos por alguém, intercedemos por alguém, abençoamos alguém, e a igreja cresce, porque o pastor não produz ovelha, quem produz ovelhas são as ovelhas. Digo amém, Jesus, irmão? O pastor cuida do rebanho, e aí Deus vai levantando mais e mais obreiros para a sua seara. Tem uma passagem, meus amados, lá
no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9. Me corrija se eu estiver errado. Que diz, o apóstolo Paulo disse assim, ó: nós somos cooperadores do Senhor. Vós sois edifício de Deus e lavoura de Deus. Ou lavoura de Deus e edifício de Deus, é isso? Então vocês vejam só, meus amados, a importância de frutificar na obra de Deus. Primeiramente, se tu quer frutificar, meus amados, tem que se enraizar. De que maneira, meus amados? Como o cedro do Líbano, como a palmeira. Isto na palavra de Deus, meus amados, nos jejuns, na oração, no cultuar a Deus, no estudar a palavra de Deus, a gente vai se enraizando cada vez mais, se fortalecendo e vai florescer e vai dar fruto, e não tem idade para isso. Seja criança, seja jovem, seja adulto, seja idoso, né, de meia idade, de mais idade, plantados na casa de Deus, florescerá. Digam glórias a Deus, irmãos. Mas eu não estou impondo uma condição para ninguém aqui, nem posso fazer isso. Eu estou aqui compartilhando com a verdade uma palavra. Quem quiser dar muitos frutos, meus amados, tem que observar as escrituras sagradas. Pois o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano, plantados na casa de Deus, ainda na velhice darão frutos, e serão viçosos e permanentes. Digam amém, Jesus. Amados filhos e filhas de Deus, tem que arder em nosso coração, meus amados, em fazer mais pelo reino de Deus, pela obra de Deus. A gente sabe, filhos e filhas, que os tempos são difíceis, mas não é hoje, não é por causa da pandemia, pastor, não é por causa de ontem para hoje. O próprio Cristo falou, inclusive, orai para que o Senhor envie obreiro para a sua seara, porque a seara é grande e poucos são os trabalhadores. Disse o Senhor, nós temos que orar. A gente, meus amados, esse dia até meditava nisso. A gente como pastor, a gente cria projetos, às vezes na mente. Eu sou muito de criar projetos na mente. Às vezes nem sai da mente, nem vai para o papel. E quando vai para o papel, às vezes nem sai do papel. Sabe por quê? Porque de repente lá na metade da caminhada do meu projeto, o Senhor dá uma outra direção. E a direção de Deus é que é a melhor. Eu digo, às vezes a gente fica se preocupando, eu vou ter que formar aqui uma escola de obreiros, eu tenho que ensinar os obreiros, irmão, nós temos que só fazer uma coisa, orar para o Senhor e enviar obreiro para a sua seara. Às vezes eu falo por mim, na minha igreja lá, irmãos, eu noto que eu estou orando um pouco, está faltando obreiro para tu quanto é canto. Preciso de um obreiro para o Rio de Janeiro, não tem. Preciso de um obreiro para São Paulo, não tem. Ou o senhor tem aqui alguém disponível, pastor? Se tem, já levo hoje. Por que será que eu olharam para o irmão Ilho, lá, irmão, sou evangelista Ilho, missionário Ilho? Tem mais alguém aí que o Senhor conta contigo. Amém, Jesus, irmão? A seara é grande. Poucos são os trabalhadores. Orai para que o Senhor envie o obreiro para a sua seara. O Senhor manda nós orar para o Senhor enviar obreiro para a seara, porque a seara é muito grande, irmãos, e são poucos os obreiros, por mais que tenha mais falta, irmãos, porque é muito grande a seara. Tem lugar para trabalhador que queira trabalhar, e tem mais e mais lugar, meus amados. E o apóstolo Paulo disse assim, nós somos cooperadores, está faltando cooperadores. Vamos orar para que hoje à noite Deus levante muitos cooperadores. Quem é cooperador da obra aqui, levante a mão. Quem é cooperador? Olha que maravilha, somos todos cooperadores. E aqui diz assim, ó, eu, disse o apóstolo Paulo, nós somos cooperadores. E a igreja disse assim, vós, o povo que ali estava, são lavoura de Deus e edifício de Deus. Já que nós somos comparados à árvore, que sejamos árvores frutíferas, que sejamos lavoura de Deus e edifício de Deus, que quando o Senhor precisar de frutos, encontre nesta lavoura. Levante a mão e diga, eu sou lavoura de Deus. Diga, eu sou edifício de Deus. Sabe por que você é edifício de Deus? Porque Deus habita no teu coração. Eu custei entender, irmãos, e aliás até o dia de hoje não sei muito, mas imagina 20, 30 anos atrás. Eu ficava pensando assim, ó, mas eu tinha e tenho um grande cuidado
pela igreja, o templo do Senhor, não é assim, irmãos? E aqui daí eu li uma certa passagem, irmãos, que dizia assim, ó, que Deus não habita em templo feito por mãos. Eu disse assim, mas então, o que quer dizer isso aqui? Então, Deus não habita nisso aqui? Mas é claro que não habita, irmãos. Isso aqui era talvez um comércio, esta sala. Daí eu entendi que Deus habita em templo feito pelas mãos dele, que é eu e você. Que aqui é só um lugar, irmãos, que ele reservou, e há de vir outros melhor e maior. Aliás, tem projeto, né, pastor? Para um templo abençoado aqui nesta cidade. Mas, meus amados, é apenas um templo onde o povo se reúne para adorar a Deus. Agora ele habita mesmo em templo feito pelas suas mãos. Deus não habita em templo feito por mãos. Mas como assim? Então Deus não está lá na igreja? E a gente meio novo na fé, fiquei a me perguntar, irmãos. Mas depois Deus me deu entendimento, claro. Ele habita no meu e no seu coração. Nós é que somos edifício de Deus. E Deus habita em você, Deus habita em nós. Então por isso que diz aqui 1 Coríntios 3:9, vós sois lavouras de Deus e edifício de Deus. Uma certa feita, meus amados, existia uma figueira, uma árvore frondosa e frutífera, ou pelo menos era para ser, não é? E Jesus andando, né, como ser humano, como homem que foi, teve fome. Foi lá naquela figueira procurar frutos, figos, e não achou. E tu sabe que ele não gostou nada, não é? Ele disse assim, então que nunca mais nasça fruto desta figueira. O que aconteceu? Tu sabe, né? A figueira secou-se. Então nós somos que ser lavoura de Deus, temos que ser edifício de Deus. O edifício é que Deus habita e mora em nós em todo o tempo. E num edifício onde tem um inquilino deste quilate, desta magnitude, meus amados, tem que ser uma coisa muito, diríamos assim, maravilhosa. É ou não é verdade? Então, o que eu penso? Eu falava, não sei, acho que foi com o pastor Emerson hoje à tarde. A gente conversava e dizia assim: fulano é uma pessoa humilde. Tudo que pedir, a pessoa está sempre disposta. Não contradiz. A gente falando de obreiros. Acho que foi lá com o irmão Zemir. A gente falando de obreiros. E aí diz a irmã, foi lá. Aí diz a irmã assim, ó. E não é uma pessoa eloquente, não fala em línguas, não prega. Eu falei, mas é uma pessoa convertida. A pessoa humilde é convertida. E isso não tem preço, meus amados irmãos. A igreja precisa de todos, assim nós temos que ser cada vez mais humildes, porque um templo onde habita o Senhor, imagina, não é? Quando tu abrir tua boca para falar. Imagine quando tu abre tua boca para louvar. Imagine quando você abre a sua boca para aconselhar. Só coisas maravilhosas vão sair da sua boca. Por quê? Porque nós somos edifício de Deus, irmão. E no edifício de Deus, meus amados, de um edifício de Deus, não vai sair palavras torpes, não é? É de vingança, não é? De perseguição, até de inveja, ou até desses sentimentos faciosos que a Bíblia fala. Mas, meus amados, filhos e filhas de Deus, né? Que coisa maravilhosa é a palavra de Deus. Eu poderia continuar aqui, irmãos, mas eu acho que já está bom por hoje. Falando de justiça, de ser justo, não é? Mas de repente ao falar de justiça, eu posso até ser injusto com alguém, com o horário, com o meu irmão, com alguns de vocês. Porque na verdade, irmãos, coisas que a gente vive, não é muito fácil de falar. Você sabia que a coisa mais difícil que tem, irmãos, é falar e explicar sobre o amor, inclusive? Por que será, irmãos? Eu já tentei, irmão, pregar sobre o amor, irmãos, e vai até um ponto assim, que você já não acha mais uma explicação para o amor de Deus. Porque o amor, meus amados, eu aprendi que o amor não se explica, o amor se sente. E quem tem, meus amados, nem sabe explicar. Ele demonstra. E as outras pessoas que vê neles. Eu fiquei pensando assim, mas que amor é esse do nosso Senhor, né? E toda vez que eu fui apregoar sobre o amor, irmãos, parece que não tinha muita coisa para falar.
você fala um pouquinho, de repente parece que se esgota, né, o teu repertório. Por que será, irmãos? Se o amor, tu vai pensar, tem tanta coisa para dizer sobre o amor, mas ele a gente não explica com palavras, é com os atos de amor, é com os gestos. Falam mais do que 1000 palavras. Então, meus amados, que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia de nós. E aí eu aprendi outra coisa, irmãos. Aquilo que a gente quer tanto explicar, muitas vezes é o que está faltando em nós. E nós não somos infalíveis. Não adianta eu dizer para vocês que eu sou o dono da verdade ou do amor. Amados, a gente está todo dia naquela palavra. Quem está em pé, cuide, não caia. Este mandamento é para todos nós. Que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia, que você continue firme em pé, como a palmeira, e floresça nos atos do Senhor, e que você cresça como o cedro do Líbano. Você vê que a explicação, ele cresce 1,5 metro para dentro do chão, e 5 centímetros para cima da terra, mas não quer dizer que ele para de crescer. Ele nunca para de crescer, tanto enraizado para baixo, como também para cima, né? E cumprindo a função ao qual ele foi chamado. Se coloque em pé em nome de Jesus. Como eu falei, amados, eu podia aqui estar falando da sexta-feira da paixão, e isto sim é amor, o amor que Jesus demonstrou. Sabe que amor é esse, irmãos? É aquele amor incondicional, porque nós às vezes amamos condicionalmente. Às vezes até a gente diz, irmãos, eu mesmo já falei assim, o que eu quero? Vou estar correndo atrás de pessoas que não querem nada com nada. Mas o amor nos instiga a fazer isso. Instiga a fazer isso. O amor instiga. A gente não olha os defeitos. Jesus morreu por nós, ainda nós com todos os nossos defeitos. O amor de Deus foi maior. O amor de Jesus entregou-se à morte da cruz. Na cruz do Calvário. Fecha os teus olhos. Não receba esta palavra como uma palavra de exortação, mas se tu foi exortado no Espírito, dê glórias a Deus. Glorifica o nome do Senhor. É sinal que Ele te ama muito. É sinal que você é importante para Deus. Um pai, meus amados, que ama seu filho, está sempre dando conselho, e às vezes até corrigindo, e às vezes, em alguns casos, puxando a orelha. Fecha os teus olhos. Concentre-se a Deus. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder.